Você só confirma para mim que vai aparecer a tela? Tá aparecendo sim, né? Tá? Beleza. Então, hoje a gente vai falar de alguns conceitos. A gente falou de simbologia, símbolos, tudo mais na aula passada. A gente vai falar de alguns conceitos que são utilizados na farmacotécnica e que são importantes. Apesar de que a gente mesmo como farmacêutico às vezes confunde um pouquinho quando a gente vai definir fármaco, medicamento, mas vamos ver esses conceitos para ver se a gente não esquece. Então, o primeiro deles é a manipulação, né? Já que a gente está falando de farmacotécnica, manipulação, o conceito mais importante é esse, né? A gente diz que manipulação é um processo, não é uma atividade, uma ação, é um processo. Então, é um conjunto de operações farmacotécnicas com a finalidade de elaborar preparações magistrais ou oficinais. Então, a gente vai ter várias atividades, né? E todas essas atividades, na verdade, a gente chama de manipulação. Então, depois que eu recebo lá a prescrição, tudo certinho, eu vou ter que pesar ou medir volume, né? Eu vou ter que, se for um peso e for uma cápsula, eu vou ter que preparar um, um equipamento lá para fazer as cápsulas, eu vou ter que fazer as cápsulas propriamente dita, vou ter que limpar, vou ter que colocar dentro de uma embalagem. Então, tudo isso a gente chama de manipulação, não só aquele ato de fazer o preparo mesmo, de colocar o pó dentro da cápsula e fechar. Então, é um pouquinho mais abrangente do que aquilo. E como essa definição aqui, que é uma definição oficial da Anvisa, né? Como ela fala, com finalidade de elaborar preparações magistrais ou oficinais, a gente tem que ver, então, o que são preparações e daí diferenciar preparações magistrais de oficinais. Então, preparações, a gente chama de procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado. Compreendendo aqui, preparação, então, é algo mais, envolve, inclusive, a manipulação que a gente falou. Ele começa antes e termina depois. Preparações, então, é o procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição. Então, quando a prescrição já chega na farmácia, a gente já está trabalhando com uma preparação, né? Então, o farmacêutico vai avaliar aquela prescrição, ver se está tudo certinho, né? Mandar para dentro do laboratório, ele vai ser manipulado ou fracionado, às vezes, questão de fracionamento mesmo. Ele vai ser envasado, rotulado, né? E, finalmente, a conservação. Alguns produtos a gente precisa manter em geladeira, alguns produtos a gente tem que manter ele com alguma característica especial, então isso também envolve o que a gente chama de preparação. Daí a gente vai dividir as preparações em dois grandes grupos, as preparações que a gente chama de magistrais e as oficinais. Preparação magistral, então, é aquela que é feita baseada numa prescrição. Então, praticamente todas as preparações que são feitas, só vou abrir aqui a porta, já volto a falar. Mas todas as preparações, basicamente, que são feitas na farmácia de manipulação, elas precisam de uma receita, né? Então, a maior parte delas a gente considera como sendo uma preparação magistral. Então, tendo obrigatoriamente que apresentar essa receita, a gente chama de preparação magistral. Porque essa é a regra, na verdade. Para a farmácia de manipulação, a gente vai fazer uma preparação quando a gente receber um receituário. O receituário é de um profissional habilitado, que não precisa ser necessariamente só o médico. Pode ser o médico, pode ser o dentista, pode ser o veterinário, pode ser inclusive o farmacêutico. Então, baseado nas informações dessa prescrição, a gente vai fazer essa preparação. E a gente chama, então, essa preparação de magistral. Tem as exceções. E que exceções são essas? São, então, as preparações que a gente chama de oficinais. As preparações oficinais, elas são preparadas
dentro de uma farmácia de manipulação sem a necessidade de uma prescrição. Por quê? Porque eu, como farmacêutico, sei que essa fórmula dessa determinada preparação eu encontro em um formulário nacional, ou até internacional mesmo, mas que seja reconhecido pela Anvisa. Então, por exemplo, se vocês forem lá no formulário nacional que a gente tem, vocês encontram na internet esse formulário. Baixarem o formulário, vocês vão ver lá que tem a fórmula do álcool em gel. Então, tá nesse formulário, né, tá descrita a fórmula, o modo de preparar. Eu não preciso esperar uma receita para eu preparar esse álcool em gel. Se vier uma pessoa e pedir, sei lá, 100 gramas, 500 gramas de álcool em gel, eu não vou pedir receita para ela, eu vou fazer sem a necessidade de receita. Então, fazendo uma comparação assim meio grosseira entre a farmácia magistral e a farmácia de dispensação, tem os medicamentos que lá na dispensação a gente pode indicar e pode dispensar sem problema nenhum, que são os MIPs, né? E aqui, então, na farmácia de manipulação, a gente tem essas preparações oficinais que a gente pode indicar também sem problema nenhum, sem necessidade de receita, tá certo? E elas são chamadas, então, de preparações oficinais. Hoje, o farmacêutico, na verdade, como ele pode prescrever, ele pode muito bem, para fins de registro, né, de que ele está indicando um determinado produto, no caso, por exemplo, um álcool, ele pode transformar isso numa receita, numa prescrição. Mas se ele não quiser, ele não tem essa necessidade. Ele pode simplesmente fazer e vender e tá tudo certo, tá certo? Mas por questões de registro, hoje o farmacêutico tem a possibilidade e ele pode fazer, então, transformar isso numa prescrição, uma prescrição farmacêutica. Qualquer dúvida, é só ir perguntando. Definição de farmácia. Então, tem uma definição oficial de farmácia que diz que é um estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, então essas formulações que a gente acabou de ver, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente de assistência médica. Então, quando a gente fala de farmácia, a gente está falando de um estabelecimento e o registro desse estabelecimento como farmácia lá na junta comercial dá a oportunidade de esse estabelecimento trabalhar tanto fazendo dispensação de medicamento industrializado, quanto fazer dispensação de medicamento manipulado. Então, quando eu registro minha empresa como farmácia, eu posso ou trabalhar com dispensação, posso trabalhar com manipulação, ou posso trabalhar com os dois. Existem algumas farmácias hoje que já têm os dois modelos. Elas têm os medicamentos industrializados e manipulam também, têm lá seus laboratórios para manipular. Por quê? Porque elas têm registro como farmácia. Se eu registro meu estabelecimento como drogaria, aí eu só posso trabalhar com dispensação de medicamento industrializado. Então, esses significados eles estão muito ligados à questão de como o estabelecimento foi registrado. Então, lembrando, se eu registrar como farmácia, eu posso fazer dispensação de medicamentos industrializados, posso fazer manipulação de medicamentos, posso fazer um, posso fazer o outro, ou posso fazer os dois. Se eu registrar como drogaria, eu vou ficar bem limitado a vender medicamento industrializado, tá certo? Outra definição importante, que vocês vão ver muito na vida de vocês vão ouvir muito na vida de vocês, mas que usam de uma forma errada. O termo dispensação. Dispensação, segundo a definição, é um ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos e correlatos,
a, a, a título remunerado ou não, acompanhado de informações. A definição aqui ela está um pouquinho incompleta, porque a definição completa tem uma palavra a mais que não está colocado aqui. Dispensação é um ato farmacêutico de fornecimento ao consumidor de droga, medicamento, insumo farmacêutico e correlato, a título remunerado ou não, acompanhado de informações. Então, a dispensação, na verdade, é um ato de exclusividade do farmacêutico. A gente não pode utilizar essa palavra para definir um ato feito por outro profissional que não seja o farmacêutico. Então, o farmacêutico ele tem que, farmacêutico, entregar medicamento, né? E obrigatoriamente tem que entregar esse medicamento com orientação. Daí a gente considera dispensação. Se eu não sou farmacêutico, entrego o medicamento e dou orientação, não é dispensação, é entrega de medicamento. Se eu sou farmacêutico, entrego o medicamento, mas não passo orientação, não é dispensação, é simplesmente entrega de medicamento. Agora, se eu, farmacêutico, entrego o medicamento e passo orientações para o meu usuário, aí eu considero como dispensação. Então, precisa ter esses 3 pontos, né, presentes nesse ato para que ele seja considerado dispensação. Vocês vão ouvir muitas vezes lá o pessoal falando, fulano dispensou, mas o fulano não é farmacêutico e o fulano não passou orientação, ele só entregou o medicamento. Na verdade, ele não dispensou. Só vai ser a dispensação mesmo quando for farmacêutico, quando for entrega com orientação. Tá certo? Droga. Aqui começa a confusão. As pessoas confundem droga com medicamento, matéria-prima, fármaco e assim vai. Droga, substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária. Então, é aquela substância, né? É a matéria-prima. Então, a gente chama essa matéria-prima de droga. A gente não chama de matéria-prima simplesmente por quê? Porque tem matéria-prima que tem finalidade medicamentosa e tem matéria-prima que não tem finalidade medicamentosa. Tudo isso é matéria-prima, mas nem todas são drogas. Drogas são aquelas só que têm, então, são utilizadas para uma finalidade medicamentosa. Tem uma ação terapêutica. Matéria-prima, substância. Aí, né, na definição de matéria-prima, substância ativa ou inativa. Então, pode ser aquela droga que a gente acabou de ver, ou uma outra substância que está dentro da formulação por uma outra função, mas não função de uma função terapêutica. Então, substância ativa ou inativa, com especificação definida que se emprega na preparação dos medicamentos e demais produtos. Então, quando é matéria-prima, a gente está falando de tudo. Droga e não droga. Medicamento. Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa, para fim de diagnóstico. Então, quando a gente fala de medicamento, a gente não está mais falando nem de droga, nem de matéria-prima, a gente já está falando do produto pronto, né? Aquele que foi ou manipulado, farmácia de manipulação, ou que foi industrializado lá na indústria e que já está pronto, né? Então, o medicamento é o produto pronto. Correlato. A substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde, seja ela individual ou coletiva, higiene pessoal ou de ambientes ou analíticos, os cosméticos e perfumes e ainda os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários. Então, eu costumo dizer que o correlato é todo aquele produto que não se encaixa na definição de medicamento, né? Se não é considerado medicamento, a gente chama de correlato. Então, se vocês pegarem uma farmácia de dispensação, tudo aquilo que é
medicamento a gente considera, né, como sendo medicamento. Tudo aquilo que não é medicamento, a gente chama de correlato. Então, daí entra aí aquele algodão que está lá para venda, sei lá, a água oxigenada que está lá, o shampoo que está lá, o alimento dietético, o que mais? O equipamento para verificação de glicemia, aquele líquido para lente de contato, qualquer outra coisa que não se encaixe em medicamento a gente chama de correlato. Então, é uma forma de dizer, de separar, na verdade, o que é medicamento do que não é de medicamento dentro de um ambiente farmacêutico. Então, é medicamento? Então, é medicamento. Não se encaixa em medicamento, independente do que seja, a gente chama de correlato. Ok? Especialidade farmacêutica. Aqui é uma forma de a gente diferenciar o medicamento industrializado do medicamento manipulado. Então, para fazer uma diferenciação grande, foi criado esse termo especialidade farmacêutica, que ele, na verdade, então, indica que são aqueles produtos que são produzidos lá na indústria farmacêutica, que já estão registrados e tudo mais, né, e que estão no mercado. Então, para não ficar aquela confusão, medicamento industrializado, medicamento manipulado, prefere-se utilizar o termo especialidade farmacêutica para esse medicamento industrializado. E daí ele né, estando ele registrado, estando ele no mercado, a gente costuma chamar de especialidade farmacêutica. Então, muitas vezes, em algum artigo, numa revista mais especializada da área farmacêutica, ou, de repente, num artigo científico, vocês vão encontrar, muitas vezes, a palavra especialidade farmacêutica. Então, é só para diferenciar mesmo o medicamento industrializado de uma forma mais fácil de se identificar. Então, dentro desse medicamento, dessa especialidade farmacêutica, a gente tem aí as especialidades farmacêuticas de referência, genéricas e similares. Forma farmacêutica. Então, é a forma como é a forma que a formulação toma depois de preparada. Então, o medicamento manipulado ou a especialidade farmacêutica, né, quando eles estão prontos, eles tomam uma forma que vai ser a forma que vai, inclusive, auxiliar na administração do medicamento, da substância. Então, as formas farmacêuticas são as formas que o produto toma depois de preparado. Então, por exemplo, eu tenho lá um comprimido, eu tenho uma cápsula, isso são formas farmacêuticas. Eu tenho um creme, né, eu tenho uma pomada, tenho uma solução, tenho um xarope, tudo isso a gente chama de forma farmacêutica. Então, é o que diferencia a especialidade farmacêutica ou medicamento manipulado para, né, ele ser administrado de acordo com a forma que esse produto tomou. Então, quando eu tenho uma forma farmacêutica líquida, né, como um xarope, eu já sei que a via de administração do xarope é via oral. Quando eu tenho uma forma farmacêutica líquida injetável, eu já sei que esse medicamento vai ser injetado. Daí tem que ser mais específico, né? Se vai ser via intramuscular, endovenosa e assim por diante. Se eu tenho uma forma farmacêutica cápsula, já sei que na maior parte das vezes é para utilização uso oral, né? Então, para que a pessoa tome esse comprimido. Eu digo na maioria das vezes porque a gente tem um caso de um medicamento específico que ele vem na forma de cápsula, mas ele é feito para via inalatória. Não sei se vocês já ouviram falar do Alenia.
O Alenia, então, é uma exceção. O produto vem numa cápsula, vem um dispositivo junto com essa cápsula, e dentro tem um pozinho, e, na verdade, é para inalação, não é para tomar via oral. De resto, a cápsula é via oral. E assim por diante. Então, a forma farmacêutica é aquela forma física que o produto toma depois de preparado. Formulação é a composição do medicamento. Então, quando a gente recebe uma formulação, na verdade, a gente recebe uma receita, não vem sempre a formulação completa. Às vezes, o médico, né, que vai prescrever, por exemplo, ele coloca lá, vamos pensar aqui, ácido glicólico 5%, base em gel, para preparar 100 gramas, por exemplo. Então, ele não dá a formulação, ele está dando o nome da substância ativa, que é o ácido, né? E ele está dando o formato, a forma farmacêutica, né? Que na verdade é o veículo onde eu vou colocar esse princípio ativo, essa substância ativa. Então, na prescrição está escrito, né? Está claro para mim, farmacêutico, que eu vou ter que incorporar ácido glicólico dentro de uma base de gel. Isso é a prescrição, mas não contém a formulação completa, porque o médico não sabe que substâncias que vão ser utilizadas para eu preparar esse gel. Então, na verdade, quando eu vou preparar esse gel, então eu tenho que conhecer todos os componentes. Então, todos os componentes, aí sim correspondem ao que a gente chama formulação. Então, quando eu, farmacêutico, vou fazer, eu sei que eu vou utilizar o ácido glicólico, né, a 5%, como foi falado. Eu vou utilizar uma substância para o preparo do gel, que é o natrosol. Eu vou utilizar 2%. Eu vou utilizar água, uma quantidade lá para fazer 100 gramas. Eu vou utilizar um conservante, numa concentração de 0,1%. Eu vou utilizar a glicerina, uma substância que vai deixar aquele gel menos pegajoso. Eu vou utilizar 5%. E essa é a formulação. Então, a formulação, na verdade, é a composição total do produto que vai ser manipulado. Ou, no caso do medicamento industrializado, ou especialidade farmacêutica, é a descrição de todos os componentes da formulação. Então, se vocês pegarem eu até tenho aqui uma bula, por um acaso. A bula de um medicamento industrializado vai aparecer num determinado ponto da bula. Deixa eu pegar a bula aqui. Geralmente está escrito como composição. Deixa eu pegar aqui para ver como que está descrito aqui. Composição. Cada ml contém dipirona monohidratada, 500 miligramas, veículo QSP. Esse veículo, na verdade, é o líquido aonde eu vou dissolver a dipirona, para ela poder ficar na forma líquida, porque é dipirona em gotas. E aí, entre parênteses, está colocado aqui embaixo o que compõe esse veículo. Bisulfito de sódio, edetato de sódico dihidratado, fosfato de sódico monobásico, um monte de coisa, e água purificada. Então, a formulação ou composição é exatamente isso, a descrição de todas as substâncias que vão, não só aquela substância que vai fazer o efeito terapêutico. Ok? Então, quando a gente pega aquele formulário nacional que eu falei para vocês, que é um documento oficial reconhecido pela Anvisa, que tem fórmulas, vem a descrição completa de todas as fórmulas. Então, vem todos os componentes de uma formulação, certo? Princípio ativo é a substância que vai fazer a ação farmacológica.
no caso aqui do produto que eu acabei de ler para vocês, é a pirona, né? Então, é ela que é a substância ativa, o princípio ativo que vai fazer, então, o efeito antitérmico e analgésico. E o restante a gente chama de excipiente ou veículo. Quando é uma substância sólida, né, um comprimido, uma cápsula, a gente chama aqueles componentes que fazem parte do medicamento ou da especialidade farmacêutica, mas que não tem o efeito terapêutico, não são o princípio ativo, ou seja, o restante dos componentes. Se for uma substância sólida, uma forma farmacêutica sólida, eu chamo aquelas substâncias de excipientes. Se for líquido, eu chamo de veículo. Aqui no caso, então, é um produto em gotas, é um produto líquido, né? Então, todas aquelas substâncias, bisulfite de sódio, tal, água, tudo mais, é chamado de veículo. Se fosse um comprimido, por exemplo, aí eu ia ter lá bisulfite de sódio, celulose, tal. E a gente chamaria de excipiente pelo fato de ser sólido. Mas os dois querem dizer a mesma coisa, aquelas substâncias que fazem parte da composição estão ali por um outro motivo que não é o efeito terapêutico. Estão ali para dar consistência, para dar volume, seja lá o que for, mas não é o efeito terapêutico. Adjuvantes ou coadjuvantes. A gente tem, então, essa palavra, essas duas palavras, na verdade, elas são muito utilizadas. Às vezes as pessoas usam como adjuvante ou como coadjuvante, mas elas têm a mesma função, digamos assim, elas têm a mesma definição. São substâncias que estão colocadas dentro de uma formulação e que têm a função de ajudar, auxiliar aquela formulação de alguma forma. Então, dependendo do que essa substância está fazendo dentro da formulação, né, qual que é a função dela dentro dessa formulação, a gente considera elas como adjuvantes ou coadjuvantes do tipo, por exemplo, solvente. Então, eu tenho lá propileno glicol, glicerina, vaselina, alguns álcoois, acetona, muitas vezes eles estão ali para auxiliar a dissolver alguma substância sólida, né? Porque, digamos que eu estou fazendo uma forma líquida, um xarope, eu não posso jogar diretamente dentro desse líquido uma substância sólida. Então, eu preciso dissolver essa substância sólida em algum líquido. Quando ele estiver dissolvido, aí eu vou adicionar nessa forma farmacêutica de xarope, por exemplo. Então, a gente pode dizer que é um coadjuvante do tipo solvente. Coadjuvante do tipo coadjuvante do tipo flavorizante. Então, edulcorante, apesar de um nome enganar um pouquinho o cérebro da gente, um edulcorante é uma substância utilizada para dar um sabor doce. Então, já que eu estou falando do xarope, né, o xarope, a base dele é um xarope simples, aquele xarope feito à base de água e açúcar. Mais ou menos como os xaropes que a gente faz na culinária. Então, o açúcar está ali, uma das funções do açúcar dentro daquela formulação é dar aquele sabor doce, agradável, para ficar mais fácil a utilização do xarope. Então, a gente diz que o açúcar é utilizado como edulcorante. Em outras formulações, que eu preciso de sabor doce, porém, eu não posso utilizar açúcar, eu vou utilizar uma outra substância que traga esse sabor doce. Então, eu posso utilizar um edulcorante do tipo sacarina. E assim por diante. E flavorizantes são substâncias que vão ser utilizadas para melhorar o sabor da formulação. Às vezes eu tenho algumas formulações, desculpe, que elas têm
é um sabor bastante desagradável, um sabor bastante é, ruim, né, que dificulta a utilização, a deglutição. Vou dar um exemplo para vocês de um produto comercial. Então, uma especialidade farmacêutica chamada emulsão de Scott. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a emulsão de Scott é um produto que é feito à base de óleo de fígado de bacalhau. Então, o sabor dessa emulsão de Scott nunca foi um sabor agradável. E é muito utilizado para criança tomar essa emulsão de Scott. Então, é sempre uma guerra bastante grande quando é preciso administrar essa emulsão de Scott para uma criança, porque o adulto ainda, ele mesmo sabendo que o produto tem um sabor desagradável, ele acaba tomando porque ele sabe que tem um efeito terapêutico ali atrás, né? Mas a criança é um pouco mais difícil. Então, para a criança tomar um produto que ela não tem um sabor agradável para ela, é bastante mais complicado, mais complexo. Então, a emulsão de Scott é um exemplo de uma substância que precisaria de algo para tentar esconder um pouco esse sabor. Então, lá atrás, na metade do século passado, a gente só tinha emulsão de Scott natural, ou seja, sabor de bacalhau mesmo. Com o passar do tempo, a empresa que trabalha com esse produto acabou colocando outros sabores no mercado. Esses sabores, então, eles são para tentar mascarar um pouco aquele sabor ruim, né? Tem substâncias que, mesmo que você adicione um sabor, você não consegue esconder o sabor desagradável, consegue mascarar um pouco. Então, diminui o sabor desagradável. No caso da emulsão de Scott, é isso que acontece. Então, hoje, se eu não me engano, no mercado tem sabor laranja e sabor morango. Então, são sabores que foram escolhidos porque foram os que foram testados e que deram o melhor resultado, esconderam melhor o sabor desagradável da emulsão de Scott. E às vezes a gente vai precisar trabalhar com isso, com esses flavorizantes para esconder sabores desagradáveis, é, ou até mesmo para facilitar a utilização. Principalmente quando a gente trabalha com produto para criança, né, os flavorizantes são bastante importantes porque eles vão fazer com que a criança tenha uma adesão melhor ao tratamento. O grande problema é que é um sabor muito bom, ele pode também fazer com que a criança queira utilizar mais aquele e ela acabar utilizando de forma incorreta. Então, quando a gente trabalha com esses flavorizantes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Muitas vezes as embalagens têm que ser embalagens que já protegem o produto que está ali dentro do acesso fácil da criança. Então, aqueles frascos de xarope, por exemplo, que você precisa apertar a tampa e girar ao mesmo tempo para conseguir abrir, caso contrário você não abre, coisa que para a criança é mais difícil de fazer, não né, para evitar que, de repente, a criança tome esse produto sem necessidade. Outro tipo de adjuvante ou coadjuvante que a gente pode utilizar é do tipo antioxidante. Então, a gente tem, por exemplo, substâncias oleosas, quando eu vou preparar um creme, uma parte dos componentes dessa formulação são substâncias à base de óleo, às vezes óleo vegetal, às vezes óleo de origem animal, e eles têm uma tendência a oxidar com a passagem do tempo e com o fato de eles ficarem expostos ao ambiente. Então, para evitar que esses produtos oxidem e fiquem rançosos, né, e acabem trazendo problemas para a função, às vezes a gente precisa adicionar uma substância adjuvante que vai ter um efeito antioxidante. Então, a gente tem substâncias específicas que a gente adiciona quando existe uma grande quantidade de substâncias oleosas numa formulação. Outro tipo de adjuvante, por exemplo, que a gente tem e que
pode ser bastante útil é a utilização de tampões. Então, a gente tem formulações que existe um problema com essas formulações que o pH fica variando. A gente tem a noção de que o pH ele não se estabiliza numa determinada faixa de pH, ele fica variando. Ele pode subir, pode descer, ele pode, então, ter essas variações e essas variações trazerem problemas para a formulação que a gente acabou de preparar. E pode adicionar substâncias tampões que, digamos assim, imobilizam essa vontade, né, que essas substâncias têm de variar de pH. Então, a gente acaba restringindo essas variações com o auxílio desses tampões. Outro tipo de adjuvante ou coadjuvante que a gente tem são as chamadas substâncias conservantes. A gente precisa, às vezes, de um produto que ele permaneça com as mesmas características do momento que ele foi preparado, né? Então, eu não posso ter alterações nessa formulação por um período de tempo meio longo. Então, eu vou utilizar substâncias que vão com que essa substância não tenha essas alterações por um determinado período de tempo. Então, eu vou utilizar substâncias conservantes. Então, essas substâncias conservantes, elas estão muito ligadas com principalmente com a presença de micro-organismos. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês é que dentro de uma farmácia de manipulação, a gente não trabalha com ambiente estéril, a gente trabalha com ambiente com baixo índice de contaminação, ou seja, nós fazemos o possível e o imaginável para que dentro daqueles laboratórios a gente não tenha muito agente contaminante. Mas a gente não trabalha com esterilidade, então pode acontecer de a gente ter micro-organismos ali no ambiente e de repente um micro-organismo desses contaminar um creme, por exemplo. Então, está no ar esse micro-organismo e, por coincidência, assim, ele cai exatamente em cima daquele creme que a gente está preparando. Se eu não fizer absolutamente nada, aquele micro-organismo vai encontrar condições de crescimento ideais ali para ele. Ele vai encontrar, muitas vezes, um pH ideal, vai encontrar alimento para ele, aonde tem água, eles crescem com muito mais facilidade e vai se reproduzir. Então, ele vai aumentar a sua digamos assim, a sua família, né? Ele vai aumentar, ele vai começar a crescer. Então, para evitar que isso venha acontecer, a gente coloca agentes conservantes. Para que aquele produto, então, iniba o crescimento desse micro-organismo, não deixe ele crescer, não dê condições para ele crescer, e esse, então, se mantenha intacto, sem crescimento de micro-organismos até um determinado ponto, que é o ponto que a gente determina como sendo o prazo de validade desse produto. Então, os conservantes estão ali para isso, exatamente para evitar que ocorra uma proliferação de micro-organismos. Mas pode ter? Pode ter. A gente não trabalha com um ambiente estéril. A gente só vai trabalhar com ambiente estéril em alguns casos específicos. A gente vai ver mais à frente abordar esses casos quando eles forem necessários. De regra, então, não, né, não é obrigatório o ambiente ser estéril, então, para evitar, né, qualquer micro-organismo que venha contaminar esse produto, para evitar que ele cresça e tire todas as características do produto, a gente coloca agentes conservantes. E quelante. Então, a gente tem também mais uma situação que é um pouquinho preocupante, que seria substâncias que vêm dentro do próprio material que a gente compra, matéria-prima que a gente compra, mas que vem muito facilmente na água. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês.
A gente tem, é, ah, dentro das farmácias de manipulação, a gente tem processos de purificação de água. Então, a gente utiliza água da rede normal, né? Então, a água da Sanepar. Existem várias barreiras que são criadas para evitar que contaminação, que partículas, um monte de substâncias venham a entrar, né, dentro da e e essa água seja utilizada. Então, a gente utiliza geralmente dois tipos de barreira, geralmente um processo de osmose reversa junto com destilação, ou destilação com passagem por algum tipo de filtro diferente, mas a gente faz um processo de barreira para que, né, a água que está vindo venha, então, e chegue, né, depois de passar por esse processo, chegue pura para a gente possa trabalhar com essa água pura. Lembrando, né, que a água vem lá da Sanepar, ela vem tratada, tudo mais, porém a gente tem a passagem dessa água por todo o encanamento pela cidade, pode ser que nesse meio tempo tenha lugares nesse encanamento que estejam rompidos e que entre terra, por exemplo, dentro desse encanamento. A gente pode ter locais que ainda tenham o encanamento de ferro, antigo ainda, e esse encanamento de ferro vai sendo corroído com o passar do tempo e vai liberando partículas de ferro nessa água. E quando chega lá na torneira da nossa farmácia, se a gente não faz nenhum processo de purificação, tudo isso pode ser incorporado de uma formulação. Então, para evitar que isso aconteça, a gente cria barreira. Filtragem, osmose reversa, destilação, e essas substâncias acabam sendo retidas. Porém, íons, muitas vezes, acabam passando. Eles passam por esse processo de filtragem. Vamos pensar no íon ferro aqui, então. O íon ferro, lá do encanamento de ferro, se soltou e chegou na nossa farmácia, passou pelos processos de purificação e ele está lá na água que a gente vai fazer um creme. Então, tem um íon ferro lá só. E a gente conhece a nossa água e a gente sabe que a nossa água tem a tendência a ter íons ferro. Então, a gente já se prepara para evitar que esse íon ferro venha a, de alguma forma, alterar o nosso produto, porque ele está ali na água, ele vai participar do processo de criação do creme, e com o passar do tempo, o ferro, como ele está livre, ele vai começar a agir. Então, às vezes ele vai de repente reagir com alguma substância ali do creme e vai começar a dar uma cor castanhada para esse creme, vai mudar vai trazer alguma alteração para o nosso creme. Então, a gente tem uma forma de evitar que isso aconteça, que é a adição de agente quelante. Então, esse agente quelante é uma substância que geralmente a gente usa o EDTA. Ele envolve esse íon ferro como se ele prendesse esse íon ferro dentro de uma gaiolinha, e ele não permite que esse íon ferro, então, faça a sua ação. Então, o EDTA vai lá e envolve, na verdade, ele se liga a esse íon ferro, né, impedindo que esse íon faça a sua ação. Então, ele fica no creme, mas como ele está imobilizado, ele não vai poder agir. Então, ele não vai trazer nenhum tipo de alteração naquele creme que a gente produziu. Ok? Então, isso é comum acontecer, e então a gente conhecendo a nossa água, por isso é bastante importante que a gente mande fazer uma análise da nossa água para verificar quais as condições dessa água, para a gente verificar se a gente precisa ou não colocar uma substância com essa característica quelante, de então imobilizar esses íons para que eles não façam alterações ali no produto final. Ok? Bom, gente, são
informações importantes, confusas às vezes, no começo, assim. Vocês podem ter bastante confusão, vão errar muitas vezes na forma de utilizar essas diferentes classificações, mas são bastante importantes. Então, sugiro que vocês deem uma olhada mais a fundo, assim, e comecem a utilizar essas palavras no dia a dia, assim, já para vocês irem se acostumando. Beleza? Stephanie está sozinha aí, né? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Beleza, então. Então, hoje a gente encerra a aula por aqui, tá bom? Beleza, obrigada. Então tá, um bom feriado para você e até a semana que vem. Pra ti também. Certo. Tchau, tchau.